Boa tarde, pessoal. A gente vai começar daqui a pouquinho o webinar sobre folha complementar consolidadora. A gente vai fazer alguns testes antes da gente começar. E eu queria saber se vocês estão conseguindo ouvir a gente direito, se o áudio tá bom, se todo mundo tá conseguindo ver a tela que a gente está compartilhando. Quem já estiver conectado aí, que estiver conversando com a gente no chat, por favor, manda pra gente, fala se vocês estão conseguindo ouvir bem, se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo ver a tela. Eu estou vendo aqui que vocês já estão fazendo algumas interações, né, falando que tá tudo certo. Então, quem está falando aqui é a Esther, eu vou estar conversando com vocês no chat hoje, então daqui a pouquinho a gente já vai começar. Hoje o webinar a gente preferiu focar mais só na parte de conceito, para a gente poder explicar para vocês tudo certinho sobre esse assunto. A gente não vai abrir para perguntas, por ser um assunto bem demorado, bem extenso, então hoje a gente não vai abrir para perguntas. Mas qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, eu peço que vocês encaminhem um e-mail para o marketing@humanos e lá a gente vai estar respondendo a pergunta, todas as dúvidas que vocês tiverem. Na segunda-feira a gente vai estar disponibilizando o vídeo, né, a apresentação, webinar na área do cliente, para vocês poderem, né, caso ainda quem quiser rever de novo, enfim, vai estar disponível a partir de segunda-feira. Tô vendo aqui que todo mundo já está interagindo, já está falando que o áudio, o som tá bom, a imagem também. Então a gente vai começar. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, meu nome é Luziene. Quem viu o webinar da semana passada do SST, eu fiz uma apresentação breve sobre mim. Eu sou consultora aqui na Humanos. Hoje, especialmente, eu estou bem rouca. Eu acho que vocês já podem perceber aí, minha voz está um pouco diferente. Mas, assim, o intuito não era perder a agenda de hoje, então, do jeito que tá, a gente vai fazer. Eu acho que tá dando para escutar do jeito que eu tô falando, né? Às vezes pode ser que falhe um pouquinho a voz, eu repito, né? Aquilo que eu começar a falar, se o entendimento não estiver legal, vocês podem interagir. Mas aí a gente vai dando continuidade aí do jeito que dá. Vai ser essa voz aí mesmo, não tem jeito. Certo? Bom, hoje o objetivo é falar um pouquinho sobre as folhas e as rescisões complementares no E-Social, né? Um tema aí que vem causando bastante dor de cabeça, né? Em algumas pessoas, né? O entendimento do que deve ser feito, a forma como tem que ser feita. Então, hoje a gente vai tentar dar um pouquinho mais de embasamento e mostrar um pouquinho como é essa rotina dentro do sistema,
tá? Então vamos dar sequência aí ao webinar de hoje. Primeiramente, eu trouxe algumas determinações aí do que é essas folhas complementares, ou por que elas acontecem aí no dia a dia aí de quem está dentro do departamento. Então, a folha complementar nada mais é do que os cálculos esporádicos, né, que acontecem após o fato gerador, ou seja, ele por conta de uma convenção coletiva ou por conta de uma verba que foi pago incorretamente. Então, são necessidades que vêm a acontecer, né, após a ocorrência do fato gerador. E rescisão complementar também vem nesse mesmo intuito, né? O vínculo acabou com o contratante, porém pode surgir aí depois no meio do caminho uma necessidade de pagar alguma verba aí retroativa, né? E como que isso vem a se comportar agora no E-Social? Bom, antes eu acho que já era uma rotina de praxe aí para o pessoal do departamento, né? Ocorrência de dissídio, o recálculo das folhas, o pagamento, né? A famosa CFIP 660, 650. Então, antes do E-Social, todo mundo já era adaptado aí a fazer, né, esse tipo de pagamento complementar aí para os funcionários. E no E-Social, ele trouxe algumas complementações, algum embasamento também de que forma que nós podemos fazer, né, informar, na verdade, essas verbas, seja de rescisão ou seja de folha complementar para o E-Social. Então, hoje a gente tem alguns motivos, né, para fazer isso, ou um equívoco na apuração, ou a existência de comissão depois que a pessoa sai da empresa, ou mesmo o dissídio, a comissão coletiva, que é aí o processo mais normal aí que vem acontecendo. Já vi também algumas ocorrências de PLR, que necessita fazer um pagamento, sempre tem uma data específica para fazer, né? E já vi também casos de bônus, bonificações que são acordadas aí, que também existe aquela necessidade de fazer aquele complemento, visto que a pessoa já não faz mais parte do quadro de funcionários. O que o E-Social nos traz sobre essa questão de pagamentos retroativos, pagamentos complementares, tá? Com relação ao envio das informações retroativas, ele separa um pouco dependendo da situação. Então, se é uma rescisão, por exemplo, que aconteceu antes da vigência do E-Social, você trata da forma padrão, na forma tradicional, né? Faz uma rescisão complementar, faz um complemento da guia e paga a diferença. Se essa rescisão ocorreu dentro da competência do E-Social, ela pode ter duas tratativas, né? Se ela é decorrente de erro, não cabe enviar uma competência de período anterior. Se ela é decorrente de dissídio, você não faz uma retificação do evento 2299, e sim um pagamento através do 1200, informando que é de uma competência anterior. Então, o E-Social ele faz essa jogada aí, ele separa o que você pode pagar referente a uma competência anterior e o que você tem que retificar. Como esse foi um tema bastante discutido, algumas pessoas fizeram perguntas, né, para o E-Social a fim de buscar um esclarecimento mais específico sobre como fazer essas declarações, né? Então, o próprio E-Social nos deu aí 4 possibilidades para a gente trabalhar aí em cima dessas rescisões complementares, folha complementar para o E-Social. Tá? Então, ele coloca aqui a primeira ocorrência é quando a rescisão decorre de erro, né? E você precisa retificar o evento 2299, tá? A segunda ocorrência que ele coloca é quando o desligamento ocorreu na vigência e os valores eram devidos após o pagamento. Aí a gente já entra naquele critério de dissídio, né? Ou alguma verba que foi acordada com o funcionário que seria pago em determinada data, né? Então, aí já é tratado através do evento S1200. Tem também o desligamento que ocorre antes da vigência do E-Social,
né? E aí as diferenças são totalmente tratadas aí fora do e-social, então aí você não precisa informar nada para o e-social, certo? E o desligamento que ocorreu antes da vigência do e-social é aquele desligamento quando você não enviou nenhum vínculo da pessoa para o e-social, e aí você precisa enviar primeiro essa informação do vínculo, informando as informações do desligamento, e só assim você consegue fazer a transmissão do evento 1200. Então tem 4 tratativas aí, né, 4 possibilidades de tratar essas informações para o e-social. Quando a gente fala do envio de informações retroativas para o e-social, a gente tem que falar um pouquinho do layout daquilo que ele pede que a gente preencha. Então, quem hoje faz a folha de pagamento, faz as apurações das verbas mensais do mês no evento 1200, vai perceber que existem 2 campos no evento S1200 e que esses campos eles são divididos entre informações da competência e informações relativas a competências anteriores. Então é aí que a gente consegue separar o que é devido naquela competência e o que você está informando que é referente a competências anteriores. Tá? Então isso daqui vocês vão ver um pouquinho dentro do sistema como que funciona. Tem também outros campos que vão precisar ser preenchidos toda vez que a gente fala de uma informação pertinente a acordo ou convenções coletivas. O e-social ele exige algumas informações complementares, como a data da assinatura do acordo, a partir de que instrumento que foi validado, se isso está na legislação. Então, aí isso volta a gente para um alerta, né? Não é todo pagamento que pode ser considerado como um pagamento referente a competências anteriores, né? Então, o e-social ele olha muito para isso. Não adianta a gente querer enviar uma informação porque esqueceu de pagar naquela folha, que o e-social ele vai pedir algumas coisinhas para complementar essa informação. Tá? Então, é nesse momento que a gente tem que pensar em estruturar, né, e ver o que a gente está fazendo dentro da nossa folha de pagamento, já que agora tudo tem que ser informado para o e-social, né? Houve também outras perguntas aí, eu andei pesquisando para poder trazer um pouquinho mais de conteúdo embasado aí para vocês poderem compreender bem essa questão aí de informações referentes a períodos anteriores. Então eu trouxe um exemplo aqui de uma situação de uma convenção coletiva que foi publicada em 1/4 de 2018 e a data base para essa convenção coletiva era 1/1 de 2018. Então depois eu vou mostrar para vocês como que essa informação ela entra dentro do Humanos, tá? Onde que você tem que informar cada item, cada campo que o e-social exige aí para complementar o layout. Bom, então agora a gente vai entrar um pouquinho no sistema para vocês verem como que essa rotina funciona dentro do sistema. O que vocês precisam preencher, a forma lógica de fazer a geração, os campos que devem ser preenchidos, certo? Estou usando uma base fictícia, tá, gente? Os dados que estão nessa base, eles não são reais, então eu fiz uns testes em produção restrita para poder validar algumas informações para mostrar para vocês. Então, são informações que não são válidas, tá, gente? Por favor, desconsiderem aí, mas fazem total referência à realidade, tá? Bom, o primeiro passo que precisa ser realizado aqui dentro do sistema, quando você pensa que você vai fazer uma informação para o e-social, é você primeiro entender o que você vai informar para o e-social, tá? É uma folha, é uma rescisão, aconteceu antes da vigência, aconteceu após a vigência,
tá? O funcionário está lá dentro da base, o funcionário não está dentro da base. Então, tudo isso tem que ser um pouco refletido assim antes, para poder a gente chegar num consenso do que a gente vai fazer primeiro, tá? As informações para o E-Social através do Humanos são feitas numa folha consolidadora, tá? A folha consolidadora ela foi criada para agrupar informações. Então, se eu vou fazer um dissídio referente a 5 competências aí atrás, eu vou fazer sim a manutenção dessas 5 competências dentro do sistema, porém o resultado disso vai ser condicionado à folha complementar, e essa folha complementar vai ser transmitida, né, através do 1200, para ser geradas as informações no campo específico que deve ser gerado. Então, para preparar o sistema ou se certificar que o sistema está preparado para fazer essa informação para o E-Social, a primeira coisa que a gente precisa verificar é se existe uma folha consolidadora, tá? Se ela não existe, ela precisa ser criada, tá? Para isso, precisa criar aqui, através do novo documento, a denominação vai ser consolidadoras complementares. Importante saber que precisa ser vinculado o tipo de folha como folha consolidadora, tá? E esse campo também precisa estar preenchido. Então, a primeira coisa é habilitar esse campo para que seja possível fazer um cálculo dessa folha. Então, o primeiro passo aí é criar a folha consolidadora aqui no sistema. O preenchimento é dessa forma, como vocês estão vendo aí na tela. Fazendo a criação dessa folha consolidadora, vamos pensar aqui no que eu vou trabalhar, o que eu vou retificar, o que eu vou gerar no sistema. Então, vamos pensar que a gente tem uma folha para pagar no mês 4 de 2019, tá? Uma folha de dissídio referente ao mês de janeiro, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir uma folha na competência que eu vou calcular esse dissídio. Eu venho, crio uma nova folha com a competência que eu quero gerar a informação. Então, eu vou pagar na competência de 2019-04, seleciono a minha folha consolidadora, é isso que eu vou fazer, criar uma folha com a competência que eu vou realizar o pagamento. Uma coisa importante aqui, a mesma data de pagamento da folha consolidadora tem que ser a mesma data estipulada para o pagamento, por exemplo, de uma rescisão complementar. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês como os campos se conversam. Então, eu abri essa folha nova, eu vou deixar ela aqui quietinha e depois eu vou voltar para fazer o cálculo dela. Então, eu vou voltar lá na minha competência de janeiro, vou criar uma folha complementar. Vou abrir essa folha aqui. Então, eu vou lá na minha folha mensal e vou abrir uma folha nova Então, essa folha nova, aqui tem que ter bastante atenção. Aqui é que vão ser informados aqueles dados que eu mostrei para vocês. Data de dissídio, quando saiu o dissídio, aqui competência faz referência, tá? Então, aqui é um momento de atenção. Vou criar a folha, vou fregar, vou dizer que ela é uma folha complementar, tá? A folha também com a competência do mês 4, tá? A consolidadora é competência mês 4 e a folha complementar é competência mês 4, tá? A diferença é que eu vou apropriar essa folha ao mês que se refere
o dissídio, tá? Que eu vou fazer o pagamento retroativo, que no caso é o mês de janeiro, tá? Então, mês de janeiro, fim da vigência, e a data de pagamento dessa folha vai ser a mesma data da folha consolidadora, tá? Aqui o início da vigência também vai ser referente à folha que eu estou fazendo cálculo complementar. Quando você clicar aqui em folha complementar, ele vai habilitar os campos para você fazer o preenchimento das informações pré-social. Por exemplo, eu vou vincular essa folha complementar à folha consolidadora que eu criei e depois eu vou complementar essas informações. Que tipo de pagamento que eu estou fazendo? É um acordo? É uma legislação? É convenção? É sentença normativa? É uma verba de natureza não salarial, mas que está prevista como um pagamento posterior? Então, primeira coisa, eu tenho que determinar qual é o motivo desse pagamento, tá? Data do acordo ou efeito. Aqui eu estou usando uma referência como se no dia 20/4 tivesse saído o acordo coletivo, tá? E a data do efeito vai ser a folha que eu estou fazendo, o meu complemento, certo? E a competência devida é a data que eu vou pagar. E a descrição, aí fica a critério de vocês, CCT, comissão coletiva, então fica a critério, né, daquilo que você vai estar informando. Talvez aqui você coloque que é pagamento PLR, talvez você coloque que é pagamento de bônus anual. Então, assim, e essas informações elas vão para o social, tá? Então, por isso que precisa preencher certinho essas informações. Todas essas informações precisam ser preenchidas antes do cálculo das folhas. Se o cálculo acontecer sem estar com essas abas preenchidas, o que vai acontecer? Não vai gerar a informação, tá? Aí o que vai acontecer? Você vai precisar reprocessar as folhas. Você vai precisar reprocessar todas as folhas que estiverem nessa mesma condição, porque essas informações elas ficam no cabeçalho da folha. Então, a primeira coisa que tem que fazer é determinar isso daqui, tá? Pronto. Então, preenchemos a nossa folha complementar. O que nós vamos fazer agora? Vamos verificar se o sistema ele tem regra e rúbrica para levar informação para essa folha consolidadora, tá? No meu exemplo, eu tenho uma rúbrica. Minha rúbrica é a 1100. Essa rúbrica ela tem que ser criada com provento, é uma verba de natureza informada e ela precisa ter uma regra vinculada a ela neste formato, tá? Essa verba ela não vai para o social. Ela é apenas uma rúbrica, uma regra que leva valor para essa folha consolidadora, para que o sistema possa entender que essa folha ela vai ser gerada no campo de períodos anteriores, tá? Então, ela precisa estar parametrizada, vinculada à folha complementar consolidadora, porque essa verba vai ser calculada dentro da folha consolidadora. Ela não vai ter base, tá? A única base que ela vai ter é base total de proventos. Ela não vai ter nenhuma base para o sistema, a não ser a funcionalidade da folha consolidadora, tá? Depois de criado essa rúbrica, a gente tem que falar um pouquinho da regra. Estou com ele aberto aqui já. Então, a regra 1100. Tem alguns exemplos aí no manual, está disponibilizado aí na área do cliente esse manual.
E ele tem alguns exemplos de como que você cria essa regra, tá? Qual que é o intuito dessa regra? Ela tem o intuito de buscar informação. Quando eu estou falando da folha do mês 4, que eu quero buscar dentro dessa folha a informação da rúbrica 999. Tá? Então, é só para vocês entenderem o que está dizendo aqui. Essa rúbrica ela vai totalizar tanto valores de folha complementar como valores de rescisão complementar. Então, o intuito dela é o mesmo. Então, essa é a forma de criação da rúbrica. Tem um exemplozinho no manual, vocês podem seguir, é dessa forma. Se eu tiver outras competências, o que é bem comum, ter várias competências para recalcular, às vezes o dissídio saiu 6 meses depois, você tem que recalcular 6 folhas, por exemplo, você só vai repetir essa informação aqui embaixo, vai mudar, né? Essa é a D1, a próxima vai ser D2, aqui é V1, a próxima vai ser V2, aí você vai trocar a competência, eu quero então pegar a informação, aí você vai mexer na mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, então para cada competência você vai criar um processo igual a esse que eu mostrei para vocês, tá? E precisa colocar aqui dentro dos campos a folha para poder buscar essa informação aqui do 999. Então, vamos voltar aqui. Bom, criei a folha consolidadora, abri a folha consolidadora, abri a folha complementar do mês que eu quero calcular. Tenho rúbrica, tenho regra, então vou fazer o cálculo dessa folha. Então, eu vou selecionar aqui a folha, primeiro a folha complementar, tá? Você vai calcular essa folha. A pessoa que eu peguei aqui de exemplo para demonstrar para vocês esse pagamento foi a 78. Isso eu estou imaginando que já foi feita a alteração de salário, tá? Para o sistema poder identificar essa diferença dentro da folha. Para isso acontecer, tá, gente? Para o sistema calcular essa diferença, isso é o cálculo que eu fiz na folha complementar, tá? Para o sistema calcular essa diferença, todas as rúbricas que são participativas aí de um pagamento retroativo, elas têm que estar assinaladas nesse campo, cálculo complementar automático. Tá? Então, caso vocês fizerem um cálculo e faltou alguma rúbrica aí a ser calculada, porque está faltando flag aqui dentro. Tá? Então, esse flag aqui possibilita que quando você fizer uma folha complementar, isso seja calculado no sistema automático. Tá? Só que eu lembrei agora, achei bom falar sobre isso. Bom, calculei então a minha folha complementar, conferi, tá tudo certo. Agora eu vou calcular a minha folha consolidadora. Então, eu venho aqui na minha folha consolidadora, seleciono ela e faço o cálculo. Já fiz o cálculo também. Eu venho aqui, vejo as informações que entraram aqui dentro da minha folha. Aquela rúbrica lá 1100, ela está aqui dentro, ela está trazendo o valor que foi calculado lá dentro da folha atribuída à rubrica 999. Então, a folha consolidadora está calculando. Calculei, então, minha folha consolidadora, o que eu vou fazer agora? Vou gerar o evento 1200. A minha folha do mês 4, tá? Eu fiz a geração, então, daquela pessoa lá que eu tô fazendo o teste, matrícula 78, ela carregou informações. Então, aqui tá a diferença do que é pago dentro da competência atual e o que é de períodos anteriores, tá? Então, essa aba aqui, remuneração do período atual, vocês costumam ver sempre as informações de dentro da ficha financeira daquela folha do mês que vocês apuraram.
Só que quando a gente está falando de uma informação complementar para o E-Social, a gente fala da remuneração de períodos anteriores. Então, a informação daquela folha consolidadora, ela tem que ser gerada aqui, nesse campo, tá? E o que ele vai trazer? Ele vai trazer exatamente os itens da remuneração de dentro da folha, tá? Então, vejam, ele não está trazendo aqui aquela rúbrica 1100, porque a rúbrica 1100, ela é um mecanismo que vai dar condição para ser preenchido esse campo aqui, para trazer informação para cá. Mas o que você vai informar para o E-Social é aquilo que você recalculou dentro da folha complementar, tá? Então, aqui estão as verbas que devem ser informadas para o E-Social da minha folha complementar que eu recalculei. Tem que estar dentro desse campo. E ele traz aquelas informações que a gente preencheu, a data do acordo, tipo do acordo que a gente colocou. E por isso que essas informações vão para o E-Social. Tem que tomar bastante cuidado naquilo que vocês informam. Esse evento eu já enviei para o E-Social, tá? Já botou com aceite. Se eu fosse fazer tudo aqui junto com vocês, não ia dar tempo. Porque a gente já está em quase meia hora de webinar e eu só estou falando de folha complementar, então eu vou falar de rescisão. Tá, gente? Bom, depois que envia, então, o evento S1200, tem que enviar o evento S1210. É o evento de pagamento. Lembrando que o que vai dentro desse evento é aquilo que ocorreu dentro da competência. Então, se esse pagamento não se referir à competência do mês 4, não tem que gerar nada aqui, tá? Caso a data de pagamento fosse fora da competência, esse pagamento ia se refletir no mês seguinte, porque o 1210 é um evento que faz referência para o imposto de renda, tá? Então, como a minha data de pagamento dessa folha era dentro do mês, então ela calculou aqui, tá? Então, o evento, ele veio aqui. E eu também já enviei para o E-Social. Então, seguindo essa linha de raciocínio, meu próximo passo agora seria fechar a folha, tá? Mas aqui nos meus exemplos eu não vou poder fechar a folha, porque eu tenho outras pessoas que não foram calculadas a folha, então o sistema não vai me deixar fechar a folha, tá? Então é só para vocês verem qual que é a lógica e os caminhos que vocês vão ter que traçar para conseguir fazer essa informação, essa transmissão para o E-Social. Isso só referente folha de pagamento, tá? Vamos falar um pouquinho de folha de rescisão complementar, tá? A gente tem tem 3 situações aí de rescisão complementar. Uma delas é aquela em que você precisa fazer um pagamento complementar para o funcionário e você já tem o vínculo lá dentro, você já mandou rescisão dessa pessoa em algum determinado momento e agora chegou o momento de você pagar alguma verba retroativa para essa pessoa, tá? Então a gente vai fazer agora, eu vou mostrar para vocês o caminho que quando você precisa fazer um pagamento de rescisão complementar proveniente de dissídio. Quando é proveniente de erro é diferente. Falo erro, né? Equívoco. Quando é proveniente de equívoco é diferente. Certo? Desculpa, gente. Vamos lá. A folha consolidadora é a mesma se for na mesma competência, tá? Se for de competências diferentes, então tem que abrir uma folha diferente. Aquele cadastro que a gente fez, a gente não vai precisar fazer mais. Esse cadastro aqui é uma vez só. Esse cadastro é uma vez só, tá? Você não vai mais mexer nisso. O que você vai precisar mexer aqui é a folha consolidadora referente ao mês que você vai fazer o pagamento.
Então agora a gente está falando de rescisão complementar. Se a rescisão aconteceu no mês 4, você não vai mais precisar criar outra. Folha consolidadora da competência é uma só. Aquela regrinha lá, ela faz com que todos os valores sejam buscados dentro de suas determinadas folhas, tanto mensal quanto rescisão, porque o evento 1200 ele é único, então ele vai agrupar a informação, tá? Só que a minha rescisão complementar que eu fiz, ela é de outra competência. Ela é da competência do mês 5, tá? É outro exemplo, tá? Mas se fosse uma rescisão complementar da mesma folha, você só precisaria criar a folha de rescisão da mesma forma como a gente vai fazer aqui. A diferença é que o exemplo aqui é em outra competência. Então, eu vim aqui, criei a folha complementar consolidadora da mesma forma com que eu criei a outra folha. Então, eu coloquei a referência aqui. Acho que eu estou pegando a folha errada, peraí. Pagamento 6/6, essa mesmo. Então, eu estou fazendo uma folha complementar consolidadora do mês 5. Então, a rescisão complementar que eu vou calcular vai ser pago, vai ser feito na referência do mês 5, porém vai ser pago no mês 6. Tá? Fiz um pouquinho diferente dessa vez. Eu vou calcular no mês 5 e vou pagar no mês 6. Folha de rescisão. Essa rescisão aqui, ela aconteceu no mês 3. A minha rescisão aconteceu no mês 3. Eu criei a folha, mesmo sentido, tá, gente? Lá é 2019 04 05, acho que é 04. 2019 04, então tava a mesma competência aqui em cima. Sempre tem que estar na competência o mês que vai ser realizado o cálculo, tá? Então, competência do mês 5. A folha de rescisão que eu apropriei é a folha original do cálculo. Então, a rescisão que aconteceu originalmente aconteceu no mês 3, tá? Só que a diferença eu vou pagar no mês 5. Uma folha complementar também vai ser vinculada à minha folha consolidadora dessa competência, tá? E as informações complementares também precisam ser preenchidas, mesmo sentido, tá? Aqui eu coloquei umas informações, mas o sentido é o mesmo. Qual foi a data do acordo, qual é a data do efeito, qual é a competência que você está pagando. Sempre tem que se atentar a esses detalhes. E a descrição do pagamento que eu estou fazendo. O preenchimento é igualzinho aquele preenchimento daquela folha consolidadora que a gente fez para a folha. A única diferença é que aqui a gente já está fazendo uma rescisão. Então, essas informações aqui são bem importantes. Sem essas informações preenchidas, não gera folha. Então, abrir a consolidadora da competência, abrir a folha complementar de rescisão da competência, apropriei a folha que realmente originou a rescisão. Agora eu vou fazer manutenção no cadastro da rescisão. O que agora mudou um pouquinho de figura. Na mensal você precisava só ir lá e calcular. Aqui não, aqui você vai precisar fazer uma manutençãozinha aqui na rescisão. Então, a minha rescisão era do mês 3 de 2018. Aqui é a minha pessoa. Se você tiver 10, 15, 20 funcionários, vai ter que fazer o mesmo processo. A folha de rescisão tá lá original,
tá? O que você vai fazer? Colocar a data de pagamento. A data de pagamento tem que ser igual à data de pagamento da folha consolidadora, tá? Isso tem que ficar bem amarrado aí na mente de vocês. Clico em rescisão complementar, coloco a data que eu vou realizar o pagamento. Aqui acabou o meu esforço. É isso que eu preciso tratar. De onde que eu preciso? Aqui, nessa tela aqui. Para a tela da rescisão complementar ou a tela do funcionário? Tela do funcionário. É que assim tem alguém pedindo para me repetir, tá, gente? Então eu vou repetir um pouquinho sobre isso. Do seu internet. Vamos lá. Depois que eu criei a folha consolidadora, depois que eu abri a folha consolidadora lá da competência que eu vou pagar, eu coloquei uma data nessa folha. Eu fui lá, criei uma folha do mês 5 de 2018, que é quando eu vou pagar, apropriei essa folha de rescisão, a folha de rescisão original, que era do mês 3, tá? E preenchi os campos lá embaixo. Coloquei por que eu estou pagando essa rescisão, qual foi a data, a que referência faz. Então agora eu vou fazer manutenção no funcionário, tá? Nos funcionários que eu vou pagar essa rescisão. Então eu vou lá na manutenção, onde faz a programação da rescisão, a original, tá? A rescisão que aconteceu no mês 3, original, vamos lá. Peguei essa rescisão original, coloquei a data de pagamento nela. Aqui vai estar a data de pagamento que você pagou lá no mês 3. Só que aqui eu vou colocar a data agora, é uma nova rescisão em cima dessa. E vou flegar em complementar. Então, flega em complementar e coloca a data que você vai pagar. Aqui eu coloquei uma atenção. Essa data tem que ser igual à data da folha consolidadora, tá? Aí tá as pegadinhas, são essa. Data tem que estar igual. Fiz isso, vou fazer isso com todos, que eu vou calcular. Depois disso, depois de fazer essa manutenção, aí eu posso ir lá e calcular a folha que eu abri de rescisão complementar. Folha de rescisão. 5. Então eu venho aqui com essa folhinha aqui que eu abri nova, seleciono ela, faço o cálculo. Então fui lá e calculei a folha. Desculpa. Calculei a minha folha, estou pagando aí os retroativos que eu tenho que pagar. Se for uma verba só, eu vou tirar essas verbas daqui, vou deixar só a minha verba, vou lançá-la no movimento seletivo, aquilo que eu quero pagar especificamente. Se for de dissídio, depois que fizer o reajuste do sistema, por sistema tá calculando as diferenças, é isso que vocês vão conferir, tá? Fiz o cálculo, então, da minha rescisão complementar. Vou fazer o cálculo da folha consolidadora. Então, depois que eu calculei a rescisão complementar, eu tenho que calcular a folha complementar da consolidadora. Então, eu venho aqui, seleciono a minha folha que eu criei. Isso você vai fazer quando você fizer a manutenção em todo mundo, aí já vai calcular todo mundo, a folha consolidadora também vai calcular para todo mundo. Então, o processo mais manual é aquele de fazer a manutenção lá no cadastro da rescisão, e vai ter que ser 1 a 1. E criar as folhas de cada competência que você vai fazer o pagamento retroativo. Então, fui lá, calculei a minha folha complementar também. Certo? Mesmo processo da folha mensal.
que muda é que você tem um pouquinho mais de esforço quanto às rescisões, né? Vou fazer agora, depois de tudo calculado, vou enviar a informação para o social através do evento S1200 também. Então, no mesmo mês, você pode ter as folhas complementares e as rescisões também. Que aqui eu fiz em competências diferentes. Então, eu também já gerei o meu evento S1200 para minha pessoa 86 aqui. As informações também foram geradas no campo de informações referentes a períodos anteriores. Então, tudo isso aqui é o que está lá dentro lá da folha complementar. E enviado esse evento para o sistema, tá? Do social, não foi validado. Se eu for gerar o 1210 para ela e eu tiver só essa verba para pagar, não vai gerar. Por quê? Porque o pagamento está no mês 6. Então, o 1210 desta remuneração aqui vai ser tratado na competência seguinte. Quem é de folha caixa sabe que é assim que funciona. Eu pago, eu faço jus a uma competência, mas se eu paguei numa outra competência, o 1210 sempre respeita isso. Tá, então, para esse exemplo aqui, eu não tenho 1210 para mostrar, mas é essa linha de raciocínio. A gente trabalha com aqui, então, rescisão complementar, onde o vínculo já está lá dentro do sistema, você já tem uma rescisão lá dentro do sistema, então você precisa fazer um pagamento retroativo. A gente trabalhou folhas complementares, onde você tem um dissígio para fazer um pagamento referente a uma competência anterior, onde tudo já está participando do e-social, tá? Mas a gente pode ter uma condição de pagamento, de rescisão, onde o funcionário ele não está na base do e-social. Eu já tive situações, já peguei situações aí em clientes em que a rescisão aconteceu lá 2, 3 meses atrás, eu não era ainda obrigada a fazer o e-social, a enviar essas informações para o social, só que eu já estou fazendo e-social e aí veio esse pagamento retroativo. Desculpa. Então, eu vou precisar enviar o vínculo desse funcionário. Antes de mais nada, eu tenho que enviar o vínculo do funcionário. Enviar o vínculo com as informações da rescisão. Como que esse funcionário ele vai ficar lá dentro do e-social? Ele vai ficar como desligado. Como é a situação real dele. Como que você faz isso dentro do sistema? Tá? Então, tem uma manobra aqui que você vai ter que fazer se você tiver esse tipo de situação. Então, você vai ter que vir aqui na situação do colaborador. Vou pegar uma situação da pessoa aqui. Vou pegar outra aqui. Deixa eu ver, desligada. 86 está desligada. Ativa. Tá. O que vocês precisam fazer? Na situação do colaborador, ele vai estar com situação desligado aqui, tá? O que você vai precisar fazer? Você vai precisar ativar esse funcionário. Então, vamos supor que aqui tivesse desligado. Vamos alterar essa situação aqui para demitido. O funcionário está demitido. O que você vai precisar fazer? Vai vir aqui e trocar essa situação dele. Vai voltar ele para ativo. Por quê? O evento ele enxerga a situação do colaborador. Então a gente vai mandar uma admissão. Ele precisa estar ativo, tá? Então vou alterar aqui para ativo.
Alterei para ativo. Agora o meu evento ou de cadastro inicial ou de admissão vai enxergar essa pessoa, tá? Vejam que a gente não mexeu nas informações contidas lá no registro de pessoal, tá? Onde consta que aquele funcionário está desligado, data de desligamento. Sou 86. Bom, e-social não é essa aba que nós queremos. Rescisão. Aqui tá os dados da rescisão. Então isso a gente não mexe, porque essas informações precisam estar lá dentro do e-social, tá? Então isso a gente não mexe. Só ativamos a pessoa para ela poder gerar no evento. Depois você vai fazer a geração do evento. Se essa pessoa tem uma data de admissão antes da entrada do teu e-social, você vai ter que enviar com um cadastro inicial. Acho que está essa informação. Cadastro inicial. Se essa pessoa teve uma admissão onde você já era obrigado a enviar os eventos periódicos, você vai enviar ele como admissão. Tá? Então, envie o funcionário como admissão, coloca aqui a data, período que ele entrou na empresa, data inicial e final do mês da admissão dele, coloca aqui a matrícula dele e gera a informação. Manda para o e-social. Depois disso, você pode fazer todo esse procedimento que eu mostrei para vocês. Cria a folha consolidadora, cria a folha complementar, calcula e aí envia o evento S1200, tá? É só o detalhe de se isso acontecer e você tiver um funcionário que não está lá na base do e-social. É isso que você precisa fazer. Desculpa. Depois que eu enviei, eu já posso voltar esse vínculo para um status de desligado, tá? Não vão esquecer de fazer isso, né? Senão depois vai sair calculando folha aí para funcionário desligado. Então, tem que ter bastante atenção nesse processo. Você só tem que fazer essa manutenção aí, porque o funcionário já está desligado no sistema e você precisa ativar ele no e-social. Consulta ele lá na base do e-social, você vai ver que ele vai estar lá dentro do e-social, mas ele vai estar como um status desligado. É assim que tem que estar para você conseguir mandar a folha complementar de rescisão. Agora nós temos outra situação, que é quando o desligamento aconteceu na vigência, mas não é de dissídio. Foi por um equívoco na folha, por algum motivo, infelizmente, deu um erro, e aí você vai precisar pagar algo retroativo para esse funcionário, tá? Você vai ter que fazer uma folha complementar para esse funcionário, então você vai ter que ativar, que mexer com a manutenção do cadastro desse funcionário, você vai ter que fazer uma folha complementar para ele. A única diferença é que você não vai vincular a nenhuma folha consolidadora, você não vai precisar fazer esse vínculo, porque você não vai gerar informação no 1200. Você vai enviar essa folha complementar junto com o evento 2299. Tá? Então, essa é a forma de você retificar, mas você vai fazer isso quando é proveniente de erro, tá? Dentro ou fora da competência, se for decorrente de erro, a informação é gerada no 2299.
Então, você já gerou a informação social, você já enviou essa informação por social. Então, agora você precisa retificar ela. Então, você vai gerar novamente, vai fazer uma rescisão complementar, igualzinho o procedimento que eu mostrei. A única coisa que você não vai preencher os campos que são obrigatórios no 1200, que é referente a dissídio, pagamentos retroativos. Tá? E essa informação você vai informar aqui dentro do evento de desligamento. Vou pegar uma dúvida de 06 aqui. O que vai acontecer quando você fizer essa rescisão complementar? Ela vai aparecer aqui no evento, tá? Que como essa rescisão aqui tá aparecendo, você vai flegar essa rescisão, vai flegar a rescisão original e vai mandar a informação para o social. Aqui, dentro dessa folha de rescisão, a informação vai estar dentro de informações de períodos anteriores, tá? Só que não decorrente de erro, de dissídio, mas decorrente de erro. O social vai entender que isso aqui é uma retificação. Você está enviando a original e está enviando a complementar. Então, essas duas vão se agrupar. Lá dentro do social, você está com uma informação, a original mantém, e aí você vai estar enviando uma nova informação complementar daquilo que você já era para ter sido pago naquela competência, mas por algum motivo de erro você teve que fazer essa complementar. Então, só quando for decorrente de erro é que você faz através do 2299. Se por acaso você percebeu o erro, aí eu enviei a rescisão, percebi que está errada e eu não enviei ainda o fechamento dessa rescisão, e não venceu ainda meus 10 dias de prazo de comunicar, às vezes é bom estar antes, você pode reabrir essa informação, você pode reabrir e retificar, tá? Então você vai lá dentro daquela folha original que você calculou de rescisão, modifica aquilo que você precisa modificar, gera a guia novamente, gera o evento novamente, apura como retificação sim, e envia para o social. Se já pagou, não tem jeito, é rescisão complementar, tá? Isso funciona também para folha, tá, gente? Tô fazendo minha folha, mandei, percebi que deu erro, volta, retifica, manda. Tudo que você ainda não gerou tributo e pagou, você consegue voltar para trás. Se não passou ainda da data de pagamento, da data de envio dessa informação, tá? O que mais? Vou passar para vocês. Peraí que tem uma dúvida aqui importante. Vamos lá. Eu vou repetir a parte de rescisão complementar quando é proveniente de erro. Tá, vamos lá, vamos voltar lá no sistema. Selecionar aqui a folha. Vou pegar uma folha. Quando é rescisão proveniente de erro, não precisa criar folha consolidadora, tá, gente? Quando é proveniente de erro, é só a rescisão complementar. Vamos voltar, vamos pensar. Agora nós vamos fazer uma rescisão complementar decorrente de erro. Não tem folha consolidadora para esse tipo de rescisão, porque eu não vou fazer 1200, eu vou fazer 2299, tá? Eu vou lá na folha de rescisão, vou criar uma folha de rescisão complementar. Criar uma folha de rescisão complementar.
na competência que eu vou pagar, pode ser a mesma competência que você enviou a rescisão original, só que se você já pagou, você não abre aquela rescisão que você fez. Você vai fazer uma complementar. Crio a folha complementar. A diferença é que você não preenche esses campos. Não precisa preencher. Por quê? Porque isso não vai no 1200. Precisa preencher quando vai no 1200. Não precisa preencher essas informações, tá? Mas a manutenção lá dentro do funcionário precisa fazer. Vai lá no funcionário. Como é que tá aqui essa folha? Vai lá na folha do funcionário, faz o mesmo processo. Põe a data de pagamento que você vai realizar o pagamento dessa rescisão. Prega complementar. Calcula a rescisão complementar que você criou. Detalhe, ela não tem informações para o 1200. Então, é uma rescisão complementar que vai ser informada através do 2299. Calculei minha folha de rescisão complementar. Eu vou lá para o evento. Vou lá no meu evento 2299. Seleciono a data que eu fiz a rescisão. E flego nas duas rescisões. Na rescisão normal e na rescisão complementar. Freguei nessas duas rescisões, colocar a data, gerar o evento e transmitir. Essa é a forma de você enviar uma retificação, é como se fosse uma retificação, tá? E eu transmito essa informação para o social. Deu pra galera entender agora, Star? Vou perguntar pra ele. Tá. E se por acaso, né, vamos supor que eu não paguei ainda, eu enviei a rescisão, não paguei ainda, vi que deu erro, aí eu não vou fazer nada complementar, não preciso fazer rescisão nenhuma complementar. Eu só preciso ir lá no cadastro dessa rescisão, abrir a folha, fazer as alterações lá do que eu preciso retificar, lá do que eu preciso mudar, do valor que eu preciso que seja alterado, recalculo, gero novamente as guias e transmito uma retificação do evento 2299. Tá? Nessa figura de que eu ainda tenho tempo para fazer isso, não preciso gerar folha complementar, tá? Bom, gente, resumindo, então eu mostrei aí 4 situações. O que eu achei mais relevante, mostrar o passo a passo para vocês no sistema no tempo que a gente tinha, que era a folha complementar e a rescisão complementar decorrente de dissídio. Sobre rescisão decorrente de erro, rescisão que o funcionário não está lá dentro, é só um detalhe mais que vocês precisam seguir. Então, essa questão de folha complementar é bem extensa, é um pouquinho difícil assim, de entender, mas depois que você faz a primeira, você nunca mais esquece. Bom, umas informaçõezinhas aí importantes. A gente tem um manual aí dessa rotina disponibilizado na área do cliente. Tem algumas informações no manual, que agora a gente vai colocar essas referências aqui que eu trouxe para vocês, vai deixar ele um pouco mais completo,
para que vocês tenham mais facilidade em aplicar no sistema. Tá, então a gente vai atualizar aí com o layout 2.5, ver se o layout trouxe alguma coisa nova ou não, mas eu já dei uma olhada antes de trazer o conteúdo para vocês, tá? Então tudo que for relevante, que eu mostrei aqui, algo que vocês acharem importante frisar nesse conteúdo, podem mandar mensagem, podem mandar e-mail. Nós estamos aceitando sugestões também de webinars para fazer para vocês. Coisas que vocês tenham bastante dificuldades para fazer no sistema, que a gente conseguir passar em 1 hora para vocês, é válido. Nós estamos com essa ideia realmente de trazer mais conteúdo aí para vocês, tá? Só lembrando que é de responsabilidade do empregador analisar, né, as condições em que serão prestadas as informações. Então, vocês têm que trabalhar essas informações. O que eu vou informar para o social, né? É uma complementar, é decorrente de erro, é de dissídio, eu posso fazer isso? Então, é um momento de revisar também se esses procedimentos que são pagos aí fora da competência está dentro, né, daquilo que o social exige. Tá? E procurar deixar o sistema parametrizado para atender a necessidade antes de chegar o momento de fazer, né? Porque se chega no mês que tem que pagar e isso não está pronto, aí já vira um problemão. Então procurem manter sempre essa informação atualizada. E não poderia faltar, né, uma frase aí de encerramento. E eu acho que coube muito bem a gente falar das oportunidades que a gente tem de fazer algo novo, né? Ou de começar algo novo, ou de melhorar aquilo que já existe, né? Então, essa deve ser a nossa tentativa aí de todos os dias, tentar fazer algo diferente, que venha agregar, né, pra gente, agregar valor, agregar conhecimento. Então, tudo é válido. Muito obrigada pela atenção. Se ficou algo que não ficou muito esclarecido, enviem e-mail, a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês. Então, muito obrigada pela participação de vocês.